a falar sobre estrutura de dados. Então, hoje nós vamos falar um pouco de estrutura de dados, ver os tipos básicos de estrutura de dados, a diferença entre eles, e começar a tratar de alguns tipos, ver a questão de alguns algoritmos. E ao longo da semana, na quarta, na sexta-feira, vocês vão estar tendo as aulas com o Igor e o Júnior, na parte mais de implementação em si, do que está sendo, do que a gente está discutindo hoje, né? Deixa eu compartilhar a tela aqui. Tá, então... Estão vendo já a tela aí, né? Tá, então a gente vai começar a falar de estrutura de dados, né? A ideia básica desse assunto de estrutura de dados é que, na maioria das situações, nós precisamos tratar dados, né? Assim, a computação, né, tem aquela ideia básica que eu vou processar dados, né? Eu preciso ter um conjunto de dados para trabalhar e eles precisam estar armazenados em algum local. Que, pensando lá na estrutura básica do computador, precisa estar na memória principal, esse dado para trabalhar. Ele normalmente vai estar armazenado no HD, no CD, no pendrive, alguma memória de massa, mas para eu realmente processar, tratar aquele dado, ele precisa estar na memória principal. E quando eu carrego esse dado na memória principal, existem diversas situações, né, que podem, digamos que, elevar a complexidade de como acessar esse dado. Desde da situação em que eu posso ter um conjunto, esses meus dados eles tão grande, é uma quantidade tão elevada que eu não tenho memória principal para carregar todo mundo, até situações onde a forma como eu preciso acessar esses dados ela tem que ser eficiente no sentido de que eu vou ter menor tempo de processamento. Então, um exemplo bem direto, como assim, é eu pensar numa agenda telefônica, por exemplo, uma agenda telefônica do celular, que todo mundo já usou, né? Já precisou em algum momento ou guardar um contato na agenda do celular ou buscar ali. Então, aquela agenda do celular, ela, de uma forma bem mais simples, ela é o que a gente chama de uma estrutura de dados. Ela tem ali um formato onde ela vai ter uma interface em que ela dá operações para nós trabalharmos, né? Então, eu posso estar recuperando, eu posso estar salvando um contato, eu posso estar buscando um contato, eu posso estar editando, eu posso estar procurando um contato. Então, ali eu tenho uma interface com várias operações que posso fazer, e internamente ela vai estar salvando esses dados para eu estar acessando. Esses dados que vão estar lá sendo armazenados, na hora em que eu for trabalhar com esses dados, eu não preciso estar com todos na memória. Né? Então, eu quero, por exemplo, ver o contato do João. Né? E eu tenho ali na minha agenda 1000 contatos diferentes. Então, não necessariamente, eu não preciso ter todos esses 1000 contatos na memória. Eu posso apenas verificar ali, na memória principal, né? Eu posso apenas verificar ali, naquela minha agenda, naqueles dados que estão lá na minha memória de massa, qual é o registro do João, o contato dele, e carregar na memória principal para depois exibir, né, na minha agenda só o contato dele. Mas em outra situação, eu posso estar fazendo a busca. Né? Nessa situação, eu estou admitindo que eu já sei ali, naquela minha agenda, naqueles dados da minha agenda, eu já sei qual é o registro ali do João. Já está identificado lá na minha memória de massa, eu vou apenas carregar aquele dado na minha memória principal. E aí carrega apenas ele. Mas eu posso ter uma outra situação onde eu quero procurar em todos os meus contatos que tem um determinado atributo.
Então, eu vou precisar carregar todos esses contatos na minha memória principal para estar trabalhando. E a forma como eu vou precisar carregar e como eu vou tratar esses dados vai influenciar. E é por isso nós temos diversos tipos de estruturas de dados, ou seja, nós temos diversas formas de armazenar os dados para poder estar trabalhando, poder estar, dependendo do que eu quero fazer, de como eu vou utilizar aqueles dados, eu vou ter uma estrutura mais adequada. Aí as estruturas básicas que nós temos são vetores, onde vetores vocês já devem ter trabalhado com eles, né? Vetores, as listas, onde as listas, nós temos as listas, vou botar aqui encadeadas, listas encadeadas. Aí nós temos também as listas duplamente encadeadas, vou botar apenas listas encadeadas. Temos as filas, as pilhas, árvores, lista, pilha, filas, árvores. Dessas estruturas em que nós vamos estar, assim, os gráficos, esquecendo. E os grafos. Tá? Então, essas são as estruturas que nós vamos estar trabalhando nessa disciplina. E cada uma dessas estruturas ela vai ter um comportamento diferente. A gente vai estar verificando uma forma diferente, tanto para usar, cada um vai ter um uso mais adequado, quanto a forma de implementar. Cada um deles também vai ter uma forma de implementar que vai estar indicando a melhor forma de tratar essas estruturas. E não só assim, a forma como nós vamos montar essas estruturas, mas também as operações que nós vamos poder fazer sobre essas estruturas. Então, os vetores são aquelas estruturas que você já devem ter trabalhado, onde a gente define uma porção de memória, né? Vou botar aqui do lado. Então, quando a gente vai lá e declara um determinado vetor int x 10 lá. Então, eu declarei um vetor de 10 posições, onde cada posição dessa é um inteiro. Então, eu vou pegar essa minha estrutura aqui, né? Deixa eu ver aqui. Tá. Suma que tem 10 posições aí. Então, em cada posição dessa, eu vou estar incluindo então, em cada posição dessa, eu vou estar armazenando um dado que é do tipo inteiro. Então, por exemplo, aqui eu posso botar o número 5, aqui o 10, o 15 e o 20, por exemplo. Então, digamos que esse meu vetor, aí, vou botar só para ficar certinho aqui, com 4 posições, tem aí esses 5 números armazenados. Então, primeira coisa, quando eu digo que eu estou trabalhando com um vetor, ele tem 4 posições, n posições, significa que eu vou carregar na memória principal um espaço contíguo, onde todos esses valores, todas essas posições, elas vão ter que estar disponíveis para mim na memória principal. Então, se eu digo que, olha, são 4 posições, então lá na memória principal, o sistema operacional ele vai alocar para mim um espaço onde eu vou ter 4 posições, uma atrás da outra, né? Cada uma delas de tamanho que cabe um inteiro. E quando eu quiser acessar, esse acesso ele vai ser bem rápido, porque eu sei quem é a minha primeira posição aqui,
Então, eu tenho uma referência para esse primeiro. Se eu quiser acessar qualquer outro, eu quero acessar a quarta posição. Eu sei que daqui eu dou um salto de tamanho 4 e acesso esse 20º. Eu quero acessar lá a milésima posição, um vetor que tem mil elementos, essa milésima posição. Basta dar um salto. Esse dar um salto é basicamente contar, né? Esse aqui é um determinado endereço de memória. Esse primeiro aqui. Então, avança tantos endereços de memória para chegar onde eu quero. Então, o vetor ele tem uma vantagem de o acesso dele ser bem rápido e bem simples. Mas ele tem a grande desvantagem de que tudo tem que estar na memória principal. Eu não consigo carregar um vetor pela metade. Eu tenho um vetor de 1000 posições, ele está guardado lá na minha memória de massa, e eu vou carregar esse vetor, eu vou carregar só a metade dele. Isso não existe. O vetor ele tem que ser carregado na memória principal, ele como um todo. E se eu não tiver espaço na memória principal para carregar todo esse vetor, eu não vou conseguir executar esse meu programa que necessita desse vetor. Né? Essa é a grande vantagem. E aproveitando aqui para a gente entender um pouco mais aqui quando a gente fala de estrutura de dados, esse exemplo que eu estou colocando no vetor, eu estou botando um exemplo bem simples, onde cada posição do meu vetor é um inteiro. Mas o que a gente vai estar trabalhando, de modo geral, é que esse aqui ele não vai ser um vetor de um tipo de dado simples. Né? Se a gente pensar, até está trabalhando aqui com orientação a objeto, na verdade, cada elemento desse aqui vai ser um objeto. Então, vai ser um vetor onde cada posição dele vai ter um objeto. Vou ter aqui o objeto 1, o objeto 2, o 3, o 4, e assim vai. Então, eu vou ter um determinado vetor de uma determinada classe, vou chamar aqui de classe 1, meu vetor x de 10 posições, por exemplo. Então, significa que esse meu vetor, cada posição dele, na verdade, vai estar guardando um objeto. E esse objeto, ele vai ser da classe 1 aí, que eu chamei, né? E ele vai ter ali vários atributos e métodos, inclusive, dentro dele, né? Então, eu tenho ali se eu pensar lá no exemplo da agenda, que a gente começou falando. Então, a minha agenda, ela vai ter uma agenda de contatos. E se eu pensar numa agenda um pouco mais genérica, ela vai ter ali, eu vou poder botar, além do nome da pessoa, do contato, lógico, né? Posso botar o telefone, posso botar o e-mail, posso colocar o endereço, posso colocar o link de alguma rede social, Facebook, Twitter, Instagram, enfim, aquele meu objeto, ele não vai ser apenas um dado daquele tipo simples, quem está mais acostumado a tratar, né, quando trabalha com vetor até agora, que é um inteiro, um caractere, um float. A dele vai ser um objeto, que vai ter vários atributos. O segundo elemento aqui também é um outro objeto do mesmo tipo, né? Os mesmos atributos. O terceiro, um outro objeto. O quarto, um outro objeto. Então, cada um desses é um objeto. E aí, esse meu vetor aqui, que tem 4 posições, dependendo do tamanho desses objetos, ele pode precisar usar aqui um bom espaço de memória, né? Então, se a gente pensa, ele não vai... Se eu fosse um vetor de inteiros, ele ia usar uma determinada quantidade de memória. Então, um vetor de float ou de double vai usar outra quantidade de memória. Se for um vetor de objetos dessa classe aí, ela vai usar cada posição de memória, cada posição do vetor vai usar uma quantidade de memória adequada para ele. E aí isso pode crescer muito. Então, o vetor, ele basicamente vai ter essas características.
Sendo que, obviamente, eu vou precisar sempre ter as operações de inserir um elemento no vetor, remover o elemento do vetor, e assim por diante, né? Então, os vetores, eles têm essa característica mais... essa característica, né? Se eu não for trabalhar com um conjunto de dados muito grande, e eu preciso acessar bem rápido, o vetor é um caso adequado, um caso indicado. Mas se o meu vetor ele é muito grande, se eu tenho uma quantidade muito grande, e principalmente se eu não conheço a quantidade de elementos que eu preciso colocar no vetor, eu fico com problemas para trabalhar. Porque quando a gente vai alocar esse espaço na memória para o vetor, como eu falei agora, né, eu preciso encontrar na minha memória principal um espaço para colocar ele todo de uma vez. Então, eu já tenho que previamente saber quantas posições eu vou precisar para esse meu vetor. Imagina uma agenda de contato, como a gente estava falando agora há pouco. Né? Eu não sei dizer quantas posições eu preciso ter na minha agenda para trabalhar com a minha agenda. Né? Imagina assim, eu instalei o meu aplicativo Agenda de Contatos, e na hora que eu vou instalar, eu tenho que dizer quantos contatos eu vou colocar na minha agenda. Não tem, né? A ideia da agenda é exatamente que eu posso ir incluindo e retirando novos elementos. Então, se uma das coisas essenciais é de ter essa lista, essa minha agenda de tamanho dinâmico, o vetor ele é um caso inadequado. Agora, se é uma situação onde eu sei exatamente quantos eu vou colocar ali dentro, tá? Então eu posso usar o vetor. Né? Então o vetor ele tem vantagens e desvantagens, assim como todas as estruturas de dados que nós vamos estar trabalhando. E aí, para a gente definir bem, então, quando a gente falar em estrutura de dados, a gente vai estar se referindo a como eu vou estar armazenando os dados na minha memória principal, né? Para que eu possa estar acessando esses dados. Então, o vetor é uma estrutura de dados onde ele permite que eu armazene os meus dados de forma sequencial, um atrás do outro na memória principal, e quando eu quero acessar esses dados, basta eu ter a referência, a primeira referência, basta eu ter essa primeira informação aqui. Então, esse meu, assim, traduzindo, o que acontece é que esse x10 aqui, na verdade, esse meu x, ele vai ser um endereço de memória. Então, quando eu compilar o programa e botar ele para executar, esse meu x ele vai ser um endereço de memória. E aí, esse endereço de memória vai exatamente apontar aqui para o início, vai ser exatamente aonde começa o meu vetor. Quando eu quiser acessar qualquer posição, eu quero acessar a posição, o x0. O meu x0 é o primeiro. Eu quero acessar o x4. Então, o x4 é esse elemento aqui. Então, significa que eu vou pegar esse endereço de memória aqui no início e somar com mais quatro posições do tipo classe 1. Né? Mais 4 posições do tipo classe 1. E assim eu acho quem é esse quarto, onde é o endereço de memória para esse quarto elemento aqui. Né? Isso vale para se eu tiver um vetor com 1 milhão de posições, 10 posições, 1000 posições. Então, o acesso, o tempo para eu acessar um vetor, ele vai ser sempre o mesmo para qualquer posição que eu quero acessar. E isso é uma grande vantagem. Porém, tem a questão de precisar ter espaço na memória para ele. Eu preciso dizer inicialmente quanto eu vou ter na memória. E aí isso passa a ser uma grande desvantagem. Então, tem situações em que eu vou utilizar ou não um vetor. Eu tenho que entender. Assim, algo que tem que ficar bem claro é que a gente estuda a estrutura de dados não para entender, para encontrar a melhor estrutura de dados. Não existe a melhor estrutura de dados. Existem as estruturas de dados adequadas
para a minha aplicação, para aquilo que eu quero desenvolver. Inclusive, algumas vezes as coisas vão ser conflitantes. Dentro do meu algoritmo, dentro daquilo que eu estou desenvolvendo, eu vou ter objetivos. Vou ter o objetivo 1 que para ele seria mais adequado eu ter um vetor. Eu vou ter o objetivo 2 que para ele seria mais adequado eu usar lista. Como eu preciso ter uma única estrutura, não vou ter duas estruturas com dados repetidos, eu vou ter que pesar qual vai ser o mais adequado. E como é que eu vou fazer essa comparação, definir? Vai ser pensando em termos de processamento, qual das estruturas vai permitir que eu acesse, que eu demore menos tempo para executar a tarefa que eu quero. Vai ser em termos de memória, qual das estruturas vai trabalhar com a memória de forma mais eficiente. Então, esses são os dois principais características que a gente sempre vai estar pensando quando for definir, escolher uma estrutura de dado para trabalhar. Qual é o tempo de processamento, quanto demora para executar um determinado algoritmo e o quanto eu vou precisar de memória principal para carregar aqueles dados. Então, esse é o vetor. E as nossas listas. A lista ela vai ter uma característica diferente. Vou apagar aqui. Então, esse foi o nosso vetores. E as nossas listas. A lista encadeada, a ideia básica dela é que eu não vou ter os elementos em memória principal de forma contínua, um atrás do outro. Na verdade, eu vou ter eles espalhados pela minha memória principal. Então, cada quadradinho desse aqui é um determinado dado da minha lista. Então, se for, por exemplo, a agenda lá ainda, né? Cada um desses aí é um contato diferente. Aí eu vou ter o contato 1 lá da pessoa 1 com endereço, telefone, e-mail, rede social, assim vai dele. Vou ter um outro com contato da outra pessoa e assim vai. Cada um desses está preenchido. Quando eu quiser excluir um contato, não tem problema. Esse aqui não preciso mais. Eu posso excluir e eu liberei aquela memória, aquele espaço de memória ali. Quando eu quiser adicionar um novo, eu vou lá e adiciono, quantos eu quiser. E eles ficam espalhados pela minha memória, tanto na minha memória principal, quanto na minha memória secundária. Eles não precisam estar de forma contínua. E como é que eu faço para acessar esses dados? Eu tenho um, que é o primeiro, que é a ponta da minha lista, é o início da minha lista. Para ele, eu sempre vou ter guardada essa informação de qual é esse endereço de memória. Esse é o básico. Esse endereço, vou chamar aqui de endereço 0. E a partir dele, eu vou ter ponteiros que vão me dizer aonde estão os próximos elementos na minha lista. Então poderia ser assim. Ó, então esse daqui, deixa eu marcando aqui, peraí. Então esse é meu primeiro elemento da lista. Aí tem lá todos aqueles dados de contato, já falamos, nome, telefone, endereço, isso vai. E um dos dados que ele tem, que aí já não é mais o dado que ele está armazenando em si, mas é um dado para eu manter a estrutura, é aonde está o próximo. Então, esse aqui, ele tem dentro dele
uma informação que diz aonde está o próximo, que é exatamente esse ponteiro aqui. Esse segundo, ele também vai ter ali uma informação de aonde está o próximo. Aonde está o próximo aqui, que é esse ponteiro aqui. E assim vai. Cada um deles tem um ponteiro informando o próximo. E esse daqui, esse último, aonde deveria ter um endereço de memória, aonde deveria ter um ponteiro, ele vai ter lá uma informação null. Ou seja, ele não aponta para lugar nenhum. Você já chegou no final, ele já é o último. Vantagens e desvantagens. A vantagem principal é não precisar ter um espaço contíguo na memória. Basta eu tenha um espaço total. Então, tem um pedacinho aqui, tem um pedacinho, um pedaço aqui, então eu vou colocando e vou fazendo a divisão aí, os ponteiros, vou colocando os ponteiros para indicar onde está cada pedaço da minha lista. Além disso, dependendo do que eu quero verificar nessa minha lista, eu posso carregar ela parcialmente na minha memória principal. Não preciso carregar toda a minha memória principal. Toda a minha lista na memória principal. Eu posso carregar apenas parte dela. Essa é a primeira vantagem. Mas aí, já em contraponto, já isso, né? Qual é a desvantagem de trabalhar com lista? A desvantagem é que se eu quero encontrar esse elemento bem aqui, eu quero esse contato aqui. Lá no vetor, o que eu faria? No vetor, eu saberia que esse contato aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, é o sétimo elemento, e faria a continha de aonde começa o meu vetor e aonde vai estar o meu sétimo elemento. Então, fazer uma conta matemática ali, né, de cálculo de memória bem rápido e acessaria. Aqui, o que eu preciso? Eu preciso verificar quem é o primeiro, olhar para onde ele está apontando, aí eu vou carregar esse aqui, vou olhar para onde ele está apontando, vou carregar esse, vou olhar para onde ele está apontando, vou carregar esse, vou olhar para onde ele está apontando, vou carregar esse, olhar para onde ele está apontando, vou carregar esse, olhar para onde ele está apontando, até chegar no elemento que eu quero. Se ele for o milionésimo elemento da minha lista, eu vou ter que passar por 1 milhão de elementos antes até chegar nele. Essa é a principal desvantagem da lista encadeada. O tempo de acesso dele pode ser um tempo longo, dependendo do tamanho da minha lista. Mas em termos de memória, de espaço de memória, ela é eficiente. Né? Então, os vetores, em termos de espaço de memória, é ineficiente, porque eu preciso ter tudo na memória principal sempre, e às vezes não preciso calcular aquilo, não preciso de tudo aquilo, e eu vou estar gastando memória sem necessidade. Em algumas situações, eu nem vou ter espaço de memória para carregar aquilo tudo, então passa a ser inviável trabalhar com vetor, mas ele é bem rápido acessar. Depois que eu carrego o vetor na memória, é muito rápido acessar qualquer dado dele. Na lista encadeada, eu não tenho esse problema de espaço, de memória, de ter um espaço contíguo, e mesmo que eu tenha mais dados do que eu tenho de memória principal, eu consigo carregar apenas parte da minha lista, né? Então, essa questão de ter espaço de memória passa a estar resolvido, mas o tempo de acesso ele é muito longo. Mas outras vantagens que existem na lista encadeada. A lista encadeada, então, lá no meu vetor, né? Deixa eu botar bem aqui do lado o desenho do vetor de novo. Então, eu tenho aqui meu vetor. Tá, tem meu vetor aqui com essas 4 posições. E as 4 posições elas estão preenchidas lá. Né? Objeto 1, objeto 2, objeto 3 e objeto 4. Cada objeto desse é um elemento da minha agenda, por exemplo.
Digamos que eu quero apagar esse terceiro aqui. Eu não preciso mais dele. Eu quero, ele está errado, não preciso mais desse contato, ele não existe mais, enfim, eu quero apagar. Eu não posso simplesmente apagar e deixar ali vazio. Eu preciso pegar esse objeto quarto aqui e passar para essa posição e depois apagar. Então, no meu vetor, se eu não tiver com todos os espaços deles ocupados, aqueles que estão desocupados, eles têm que ficar para o final do meu vetor. Eles não podem ficar no início do meu vetor. Se eu não posso ter espaço vazio no meu vetor entre um elemento e outro. Eu sempre tenho que ter os espaços ocupados. Eu tenho 100, meu vetor de 100 posições, só estou usando 20. Então, as 20 primeiras posições tem que estar com os dados que eu quero, e da 21ª para frente é que vai estar vazio. Eu apaguei o primeiro elemento. Esse primeiro não importa mais. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esse daqui, o que era o segundo passar a ser primeiro, aí eu apago aqui, esse objeto quarto que estava ali passa a ser o segundo, e apaga aqui, e assim vai. Eu tenho 1000 elementos no meu vetor, eu apaguei o primeiro. Eu vou ter que dar o shift, que a gente chama, né? Vou ter que empurrar todo mundo para frente. Só que esse empurrar significa repetir 999 vezes, agora, né? Eu tinha 1000, eu apaguei 999 vezes isso, olha. O primeiro apaguei, então pego o segundo, copia na posição do primeiro, apaga o segundo, pega o terceiro, copia na posição do segundo, apaga o terceiro, pega o quarto, copia na posição do terceiro, apaga o quarto e vai nesse laço até chegar no último elemento. Até que eu fique exatamente como está aqui, né? As primeiras posições preenchidas, e quando eu não tenho mais nada para preencher, fica para o final. Né? Então, fica espaço vazio para o final. E aí, esse espaço vazio aqui no final, ele inclusive é memória que não está sendo utilizada, mas que está ocupada. Né? E aí é aquela questão da ineficiência de memória do vetor. Né? Então, se meu vetor, olha, eu carreguei um vetor aqui de 100 posições, estou usando ele agora apenas 10 posições dele, 90 posições eu não estou usando, mas ela está alocada para mim. Nenhum outro programa pode usar aquele espaço de memória. Então, é a memória principal que está sendo ocupada e não está sendo utilizada. Então, desperdício. Né? E aqui na lista encadeada, como é que funciona? Na lista encadeada, toda vez que eu quero apagar um elemento, basta eu mudar os vetores. Então, eu quero apagar isso aqui. O que eu vou fazer, então? Eu vou pegar esse vetor aqui, antes de apagar esse elemento, antes de apagar esse cara, eu vou ver para onde ele está apontando. Aí eu vou pegar esse vetor e vou mandar apontar para onde ele estava indo antes. Né? Depois que eu fizer isso, eu apago esse elemento que não me importa mais. Né? Sim, porque eu não quero apagar aqui. Então eu apago. Por algum motivo eu não consigo apagar aqui. Mas eu apago isso aqui. Pronto. Não preciso mexer com mais nada. Já excluí aquele elemento. Eu quero apagar o primeiro da minha lista. Quer apagar o primeiro da lista? Ok, apenas pega esse vetor aqui, que diz o início da lista, diz que agora ele vai apontar para esse segundo aqui. E apago o restante. Aí eu vou e apago esse início aqui. Pronto, é apenas essa operação que eu faço para mudar, para dizer agora quem é o primeiro da lista.
Então, não preciso mexer mais com nenhum outro. Eu quero inserir um novo elemento na lista. Se eu quero inserir um novo elemento na lista, eu posso inserir aqui no final. Carrego um novo aqui. Aí esse aqui vai deixar de ser null, né? Quem vai ficar com null agora vai ser esse aqui, que é o último. E pronto. Lá no vetor, a mesma coisa, eu quero inserir mais um elemento na lista. Eu vou lá e adiciono, vejo quem é o último, aí esse é o primeiro espaço vazio, adiciono. Isso é quando eu quero inserir no final, ou no final do vetor, ou no final da minha lista. Não quero inserir no final, eu quero inserir na segunda posição, por exemplo. No meu vetor, inserir na segunda posição significa que eu primeiro vou ter que empurrar todo mundo para baixo. Olha, esse passa a ser o 5. Esse aqui passa a ser o 4. Aí aqui abriu espaço. E agora eu vou e carregar aqui o que eu quero. Eu quero que eu chamar o N, meu novo objeto. Então, eu primeiro tenho que fazer essa operação de deslocar todo mundo. Eu tenho 1000 posições e tenho 1000 ocupados e quero inserir ali no segundo. Então, 997, 998, eu vou ter que deslocar um por um. E isso passa uma operação bem trabalhosa. Aqui no vetor, na lista encadeada, eu quero inserir na segunda posição. Então, eu simplesmente adiciono o novo vetor, o novo elemento lá para inserir em algum espaço da memória. Mando ele apontar para cá e esse daqui manda apontar para o lugar dele. E esse carinha aqui então some. Pronto, inseri um novo elemento da minha lista. Na terceira posição, na verdade. Na falei segunda, inseri na terceira posição da minha lista. Não precisei mexer com nenhum outro elemento da minha lista. Precisei mexer apenas precisei criar esse elemento e precisei mexer com quem vai ficar antes dele. Né? Então, é uma operação bem simples. Né? Então, normalmente tem listas e vetores, cada um vantagens e desvantagens. Os dois, tanto vetor quanto lista, são tipos de estrutura de dados. E o que é importante de entender aqui é não confundir o dado em si com a estrutura de dados. Né? Então, os dados que eu estou armazenando aqui, eles são, pegando aquele nosso exemplo da agenda, eles são as informações de contato, né? Nome, telefone, endereço, e-mail, rede social, por aí vai. Em ambos os casos. Mas, dependendo de como eu quero armazenar a memória principal, eu vou utilizar uma estrutura diferente. Vetor, lista encadeada. Se for vetores, eu vou alocar espaço em memória e carregar esses dados. Se for lista, eu vou também carregar esses dados, mas em cada um desses elementos aqui da minha lista, além dos dados de contato lá, né, que são o meu objeto em si que eu estou guardando, eu vou precisar ter ali um espaço para dizer quem é o próximo elemento da minha lista. Né? Então, não confunda. Quando a gente for pensar em classe, em orientação a objeto, normalmente o que a gente tem é, olha, os elementos da minha lista, eles vão ser uma classe. Então, por exemplo, a classe contato, que aí vai ter, normalmente, todos aqueles atributos ali, né? Nome, telefone, e-mail, assim vai. Provavelmente vão ter métodos para eu poder estar dizendo qual é o nome, né? Então, vou ter ali os gets e os setters, né? Vocês devem ter
ter visto essa nomenclatura lá com o Igor e o Júnior, né? Então, os get para setar os valores, os set para recuperar esses valores, e provavelmente algumas outras operações, como, por exemplo, operações de comparação, verificar se os dois objetos são iguais, operações para imprimir mais rápido alguma informação. Né? Então, vou ter ali métodos dos objetos. Então, vou ter uma classe contato. Né? Vou ter outra classe que vai ser a minha estrutura de dados em si. Então, por exemplo, a classe vetor. Aí essa minha classe vetor, dentro dela vai ter os atributos e métodos para manter essa estrutura toda, né? Para manter isso aqui tudo. E aí ela que vai estar manipulando os meus objetos do tipo contato. Aqui é a mesma coisa. A classe contato não muda, é a mesma classe que lá do vetor. É a mesma classe. Então aqui também é classe contato. Aí eu vou ter outra classe, que é a classe lista. Aí essa classe lista é que vai estar trabalhando com esse dado. Então, esses vetores aqui, né, esses elementos, eles vão ser, na verdade, vão ser atributos, vão ser parte da minha classe lista. Né? Para compor cada um desses quadradinhos, vai ser uma união ali do meu objeto contato com um vetorzinho, que é para indicar quem é o próximo da lista. Esse vai. Essas listas encadeadas, além de lista encadeada, nós temos também o que nós chamamos de lista duplamente encadeada, que é quando eu tenho os meus... Cada elemento da minha lista, ela vai ter também um ponteiro dizendo quem é o seu antecessor. Né? E assim vai. Então, essa é a minha lista duplamente encadeada. Qual é a vantagem disso? A vantagem é para quando eu estou percorrendo a minha lista, estou procurando alguma coisa na minha lista. Então, toda vez que, se eu tenho uma lista encadeada simples, eu sempre vou ter que partir aqui do primeiro. Se eu cheguei aqui nesse elemento, a partir dele eu posso continuar andando, mas não tem como eu voltar. Se eu disser, olha, volta 1, eu não tenho como voltar 1, eu vou ter que vir aqui de novo no início e percorrer até chegar nesse anterior dele. Então, a lista duplamente cadeada é para eu poder sempre estar andando para trás e para frente na minha lista. A diferença dela é que ela vai ter, então, cada elemento da minha lista vão ter 2 vetores. Tem também as listas que a gente chama de lista circular, onde o último elemento, em vez de apontar para null, ele aponta para o primeiro. E eu posso ficar dando volta na minha lista. Da mesma forma, esse primeiro, ele aponta para o último, se for duplamente cadeada. E assim vai. Então, são implementações que vão mudando um pouquinho, mas mantém assim, as principais características, as principais vantagens e desvantagens. E lógico, como eu mudei um pouco a estrutura, vão ter algumas mudanças ali, alguns detalhes que vocês, na hora de ver as implementações, como funcionam, aí vocês vão entender melhor como tratar esses dois, né? Esses casos todos. Esses dois, vetores e listas encadeadas, eles são, digamos que assim, as duas estruturas mais básicas e que dão origem às outras. Pois eu tenho aqui do meu lado direito no vetor o que a gente chama de alocação sequencial ali, assim, a alocação contígua na memória, do lado esquerdo a lista, a alocação dinâmica. Eu vou dinamicamente incluindo os elementos. Filas e pilhas vão passar a ser uma variação deles, que inclusive eu posso implementar ou com lista encadeada ou com vetor, dependendo do meu objetivo. O que vai mudar em filas e pilhas é as operações que eu posso fazer sobre essas estruturas de dados. Então, aqui em vetores e em listas encadeadas, a ideia é que eu tenho operações onde eu posso adicionar novos elementos na lista,
eu posso procurar elementos na minha lista, eu posso apagar um elemento na minha lista, eu posso inserir, e eu posso fazer isso em qualquer posição da minha lista. Eu posso apagar o primeiro da minha lista, eu posso apagar o último da minha lista, eu posso apagar um elemento do meio, eu posso inserir alguém no início, alguém no fim, alguém no meio. E aí, dependendo, né, de qual estrutura que eu estou trabalhando, a gente vai ter aquilo, né? De, por exemplo, na lista encadeada é bem uma operação, computacionalmente falando, né, bem simples e bem rápida, inserir ou apagar alguém da lista. No vetor, inserir ou apagar alguém na lista passa a ser algo complicado se ele estiver lá pelo meio da lista, porque eu tenho que ficar movimentando os dados de posição do meu vetor, né? Nas filas, o que vai acontecer? Na fila, as minhas operações de inserir e de retirar, eles só podem funcionar igual a uma fila. Então, como funciona uma fila? Uma fila, as pessoas vão chegando, né? As primeiras que chegaram vão sendo atendidas, vão saindo da fila. E as últimas, e as pessoas novas que vão chegando, elas vão entrando sempre no final da fila. Então, a ideia da fila é essa, eu sempre vou inserir no final e eu sempre vou retirar do início. Então, é uma estrutura de dados em que ela tem um objetivo bem, aplicações bem definidas. Sempre retirar do início e sempre inserir no final. Eu posso implementar com lista encadeada ou posso implementar com vetores. Qual eu vou escolher? Vai depender de quanto memória eu vou utilizar, vai depender da velocidade que eu quero, de tudo aquilo que a gente já foi falando anteriormente, né, em relação a vetores e listas encadeadas. Né? Exemplos de aplicação de fila. Dentro do próprio sistema operacional, então nós temos o Windows, o Linux, macOS, iOS, Android, então todos esses caras são sistemas operacionais, né? Eles gerenciam os nossos computadores, né? Smartphone e tablet também são computadores, né? Então eles gerenciam os nossos computadores para que a gente possa utilizar os recursos, né? Inclusive eles gerenciam a memória principal, eles gerenciam os programas que estão rodando. Então dentro do sistema operacional, os programas que estão ali rodando, eles estão enfileirados. Roda um pouquinho cada um e eu vou tendo aquela impressão de que tudo está funcionando ao mesmo tempo. Então, estou com o meu computador ligado e estou ouvindo música, escrevendo um texto, baixando alguma coisa de fundo e mais não sei quantas outras aplicações rodando ao mesmo tempo. No fundo, cada uma roda um pouquinho e dá vez para outra, no esquema de fila mesmo. Então, roda um, depois roda outra, depois volta para o início da fila, roda um, roda outro, e assim vai. E isso funciona tão rápido que eu tenho a impressão que tudo está funcionando ao mesmo tempo. E então o sistema operacional ele tem muitas filas dentro dele. E essas muitas filas normalmente não, essas são implementadas usando essas estruturas de dados que nós estamos falando. Em alguns casos usa vetor, em alguns casos usa lista encadeadas. As pilhas. As pilhas são estruturas que também podem ser implementadas com vetores ou com listas encadeadas. A diferença da pilha para a fila é que a pilha ela sempre é inserida no topo, que a gente chama, que é no final dela, e é sempre retirada também do final. Então, a fila a gente retira do início e inclui no final. Pegando aqui esse exemplo aqui, deixa eu limpar um pouco aqui. Tá bom, até aqui. Até aqui, então. Pegando esse exemplo aqui. No meu vetor, na minha fila, eu quero inserir um novo elemento. Chegou ali o objeto 5. Então, eu sempre vou incluir ele aqui no final.
chegou um novo elemento, 6, eu incluo ele aqui no final. Eu quero tirar um elemento da minha fila, eu retiro ele aqui do início. E aí, quando eu retirar, eu vou ter que fazer aquele processo todo de deslocar. E aí, última posição. Inserir mais uma fila. Ele entra aqui no final. Retirei. Retira aqui do início. E aí desloca todo mundo, né? Sempre desse jeito. Na lista encadeada, inserir um novo elemento. Esse novo elemento, ele entra aqui. E aí, ponteiro para cá. Esse novo passei lá em cima. Inserir um outro. Vou lá, aloco outro espaço de memória para aquele cara e boto o ponteiro para ele. Retirei alguém da fila. Então, eu retiro sempre do início. Então, aquele ponteiro que diz o início, ele vai apontar para cá agora. E eu apago tudo isso aqui antes. De novo, retirei alguém da fila. Então, eu retirei sempre o primeiro. Aí, esse aqui passa a ser o primeiro. E aqui eu apago. Inserir um novo elemento. Inseri lá e botei um novo ponteiro. E assim vai. Então, essa é como vai funcionando a fila, tanto com lista quanto com fila. Tanto com lista quanto com vetor. E a pilha? A pilha eu sempre coloco no final e sempre retiro do final. Então, inserir um novo elemento. Aqui na lista, inserir um novo elemento. Coloco esse aqui, boto apontando para ele. Retirei um elemento. Ele sai. Retirei outro elemento. Sai esse último. Retirei um outro. Sai esse último. Adicionei um novo elemento. Coloca lá o elemento e ponteiro para ele. É um novo elemento. Adiciona, né? Aloca espaço para esse novo elemento e bota ponteiro para ele. E assim vai. No vetor, sempre aqui no final. Inserir um novo. Ele entra aqui. Retirei. Aí retira daqui do final. Né? Tá. Então, não sei porque tá apagando aqui, mas... Tá aqui, tá. Agora. Então, retirei. Retira mais um. Aí retira aqui. Insere um novo elemento. Então, vai inserindo sempre no final. Insere mais outro. Insere mais outro. E assim vai. Aplicação de pilha. Aqueles algoritmos, por exemplo, de robô que faz manutenção. Então, eu tenho ali uma máquina para fazer a manutenção, eu tenho um robozinho que vai lá e faz a manutenção dela. Então, primeiro desparafusa os parafusos externos, depois ele tira a primeira camada, depois desparafusa os parafusos internos, depois tira a peça 1, depois tira a peça 2, a peça 3. Então, ele desmonta aquela máquina numa sequência. Quando ele vai montar aquela máquina de volta, ele precisa montar na sequência contrária do que ele desmontou, né? Então, okay, a última peça que ele tirou vai ter que ser a primeira a ser colocada. O primeiro parafuso que ele tirou vai ter que ser o primeiro, vai ter que ser o primeiro parafuso que ele tirou vai ter que ser o último a ser colocado. Então, ele faz exatamente no inverso. Então, ele vai salvando ali as operações que ele está fazendo numa pilha, para depois desempilhar, depois refazer tudo exatamente no sentido contrário. E isso pode funcionar tanto no modo de lista encadeada, quanto no modo, tanto com implementação com vetores. Tá? Árvores e grafos. Árvores e grafos são estruturas agora um pouco mais rebuscadas, que vão funcionar
nesse formato da lista encadeada, né? Onde a ideia da árvore gráfica é que eu vou ter um ponteiro sempre, inicial, que a gente chama de raiz, né? E a partir dele, nós vamos inserindo elementos. Aqui meu primeiro elemento do meu grafo. Vamos falar primeiro de gráfico. Esse é o meu primeiro elemento do grafo. Depois eu posso colocar um segundo elemento. Para esse segundo elemento, para saber onde está esse segundo elemento, eu vou ter que do primeiro botar um vetor apontando para ele. Quando eu colocar o terceiro elemento, eu não preciso, na lista encadeada, era sempre nessa sequência aqui, né? Bota um, bota o ponteiro e assim vai, né? No meu vetor, não precisa ter essa sequência. No meu vetor, eu posso dizer que, olha, aquele primeiro aponta para cá. Botei outro futuro. Esse aqui para cá. E assim vai. Coloquei um outro elemento. E eu posso, olha, esse aqui está ligado nesse. Botei mais outro. Esse aqui está ligado nesse. Tem mais outro. Esse aqui está ligado nesse. E assim vai. Por isso que a gente chama de árvore. Assim, se a gente olhar ele de cabeça para baixo, a gente vai ver que ele está crescendo, parece um ramo, ramos de árvore, né? E aí aqui nesse início é minha raiz. E esses que terminam, a gente chama de... já estou misturando grafo com árvore, né? Então, começando em grafo, né? Então, grafo, ele fica sempre assim. Sendo que eu posso ter no grafo isso aqui. Eu posso ter de um elemento vetores para outros elementos, né? Então, esse é o meu formato de grafo. Inclusive, eu posso ter retornos, né, digamos assim. Aplicações de grafo. Definir, por exemplo, rotas. Então, eu posso pensar, olha, cada elemento desse é uma cidade, é um local onde eu preciso passar. Eu preciso definir rotas, eu preciso definir quais são as ligações entre um local e outro. Então, esses meus ponteiros vão exatamente indicar aonde estão essas ligações, como ocorrem essas ligações, da onde para onde eu posso ir, né? Então, esse é meu grafo. E a minha árvore? A minha árvore é quando eu boto a restrição de que eu não posso ter esses ponteiros. Eu não posso ter loops, na verdade é isso, né? Na minha árvore, a minha árvore é um tipo especial de grafo, onde eu não posso ter loops, né? Então, no grafo eu posso ter ponteiros para todos os lados e formar loops aí, né? Na árvore eu não posso. Então, é um tipo especial de grafo. Aí, nesse caso, em árvore, eu vou ter a minha raiz e esses finais aqui vão ser o que a gente chama de folhas, né? São os elementos na minha ponta. E aí também vai ter aplicações bem definidas, né? Então, assim, esse aqui, que a gente mostrei para vocês hoje, são, digamos que é o apanhado das estruturas de dados que nós vamos estar trabalhando e qual é a ideia básica de cada um, como é que funciona cada um. E aí, óbvio que esse hoje é apenas um entendimento básico, né? O que a gente precisa mesmo é ver como implementa isso, né? Então, como é que eu vou criar o algoritmo que, por exemplo, insere um novo elemento aqui na minha lista, né? Então, como é o algoritmo que faz isso aí? Eu quero excluir alguém. Como é o algoritmo para exclusão? Eu quero inserir eu quero trabalhar com fila. Quais são
as operações básicas que a fila precisa ter. Quero trabalhar com pilha. Qual é a operação que a pilha vai ter e como elas são implementadas. Além, obviamente, de como implementar a estrutura em si, né? Então, a minha classe lista encadeada, como é que vai ser essa minha classe? Essas nossas classes, pilhas, filas, árvore, grafo, vetores, todos eles normalmente são genéricos o suficiente para que eu possa trabalhar com qualquer tipo de objeto. Olha, minha fila está trabalhando agora com objetos do tipo contatos. Ok. Mas eu não quero agora mais. Não é mais uma agenda. Agora é lista de funcionários da empresa. Então, assim, não faria sentido eu ter que construir outra classe fila para poder ter a minha lista de funcionário, minha outra classe fila, lista encadeada para eu ter a minha lista de funcionário. Na verdade, eu troco apenas o objeto, porque as operações são a mesma. Trabalhar com árvores, cada um representa uma cidade. Agora eu troquei, não é mais a árvore de cidades, é a árvore de pessoas, é uma rede social. Então, normalmente, árvore não, mas grafo, né? As redes sociais, elas são representadas por grafo. Cada elemento do meu grafo vai ser uma pessoa e cada vetorzinho vai ser a conexão, a ligação que ela tem com outra pessoa. E assim vai. Então, as nossas estruturas de dados em si, elas são classes que normalmente são genéricas para trabalhar qualquer tipo de objeto. Inclusive, em todas as linguagens de programação já existem bibliotecas com essas classes. Então, lá em Java, já tem a classe Array, tem a classe List Array, a classe Vector. Então, essas classes todas, nós estamos falando aqui, nossas estruturas todas nós estamos falando, já existem classes que estão lá implementadas que você já pode utilizar. Mas, obviamente, o que a gente precisa não é saber utilizar, só saber utilizar a classe. A gente precisa entender como está implementado, como funciona, tanto para poder utilizar bem, saber qual escolher. Então, eu vou lá no Java, eu preciso montar uma agenda. Tenho 30 classes diferentes que eu posso utilizar para montar essa minha agenda. Qual eu vou escolher? Eu só vou saber escolher a classe mais adequada se eu souber o que é uma lista cadeada, como ela funciona, como implementa, vetores, como funciona, como implementa, filas, pilhas, todos esses caras como funcionam e como estão implementados. Né? Senão eu não vou saber escolher o mais adequado. Porque lembre que não depende somente do que eu quero implementar. Vai depender também de em qual dispositivo eu estou implementando, o quanto ele tem de memória, qual é a capacidade de processamento dele. Tudo isso vai influenciar. Né? Não adianta, olha, eu quero algo bem rápido, então vai ser em vetor, mas eu não tenho memória suficiente para estar botando esse vetor na RAM. Então vai ficar inviável, eu vou gastar um tempão programando e na hora de usar não vai funcionar. Eu vou começar a ter o erro ali de espaço. Estou sem espaço em memória, sem espaço em memória, sem espaço em memória, e nunca vai funcionar o meu programa. Então, por isso a gente precisa entender como funciona. E em algumas situações vocês vão precisar implementar uma lista, uma fila. Em muitas situações, os algoritmos, talvez a gente não precise implementar toda a classe, mas o algoritmo de como insere um elemento, de como busca um elemento, de como remove um elemento, vai ser utilizado em alguma aplicação específica que eu estou fazendo. Tá? Então, a estrutura de dados, ele tem o estudo das estruturas de dados tem uma importância muito grande para a parte de programação, para a parte de desenvolvimento, tanto pela questão de manipular os dados, quanto pela questão de desenvolver o raciocínio de programação, de como desenvolver, de como estruturar os programas, de como implementar os algoritmos, e assim por diante. Né? Por hoje, a gente fica por aqui, tá? E aí na quarta, o Igor e o Júnior já vão começar a ver implementações com vocês. Alguém tem alguma dúvida? Quem quer falar alguma coisa? Não? Ainda estão aí?
Tá, legal. Então por hoje é isso, tá, pessoal? Obrigado aí pela presença e pela atenção. Qualquer coisa, vocês já sabem, entre em contato conosco. E daqui a pouquinho já vou salvar aqui para interromper a gravação. Daqui a pouco, quando o Google disponibilizar, eu salvo e carrego lá na lista do YouTube, né? Até mais. Obrigado a todos.